Shalom, irmãos, bom dia, paz de Al. Eu vim trazer um estudo, né? Aqui eu vou estar falando sobre a questão do nome do Criador, do nosso Pai Celestial. E eu vim trazer esse estudo aqui, não vou demorar muito para que não fique muito grande. Meu nome é Nessivaldo, falo da cidade de Impirá, no estado da Bahia. Aqui nessa tradução dessa Bíblia aqui, ó, Bíblia, Escritura Sagrada, segundo nome, congregacional. Congregação Yahushurita é o caminho. Então essa congregação aqui fala o nome do Pai no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, aqui no verso 14 e 15, quando o Criador se apresenta a Moisés, ele se representa como se diz que o seu nome deve ser invocado como Yahweh. Então aqui nessa tradução não dá para ver muito, modo da escuridade. Aqui nessa tradução, o nome tá Yahweh, o nome do pai, e Yahushua, o nome do filho, certo? Nessa tradução aqui, ó. Mas nós vamos, né, ver a evidência do nome do Criador, para que possamos compreender, né? No livro de Provérbios, eu vou estar usando a tradução Bíblia de Jerusalém, né, da Paulus. Aqui no livro de Êxodo também 3. Êxodo 3. Aqui diz, ó. Eu sou, me enviou até vós. Diz-lhe assim a Moisés. Assim dirá aos israelitas. Yahvé. Então, na tradução de Jerusalém, Yahvé será o seu nome invocado de geração em geração, né? E nós vamos ver alguns textos que dão base, que reconhecimento que o Criador ele contém um nome, e esse nome está no seu povo, no seu filho e nos profetas, na sua cidade também. No livro de Provérbios, capítulo 30, verso 4, não vou ler, mas você pode acompanhar, está escrito assim: quem amarrou os ventos nos seus punhos? Quem fez todas as coisas, né? Qual é o seu nome e o nome de seu filho, se é que sabes? Então, o autor de Provérbios, ele não faz uma pergunta: quem é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Então, o Criador, ele tem um nome, um único nome, né? No livro de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, eu não vou estar lendo para ganhar mais tempo, mas você pode acompanhar. Eu estou aqui com todas as anotações, ó, tudo anotado aqui. 2 Crônicas 7,14, ela diz: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então, qual é o povo que leva o nome do Criador? O Criador falou isso aí para Salomão, quando Salomão levantou o templo lá, né? A oração que fizer neste lugar, o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né? Então, no livro de 2 Crônicas também, eu vou ler, 2 Crônicas, eu vou ler esse texto. 2 Crônicas, capítulo 33, os versos... 2 Crônicas 33, verso 4. 2 Crônicas 33, 4. Aqui diz, ó. Constituiu altares no templo de Yahvé. Aqui está Yahvé. Do qual Yahvé disse: é em Jerusalém que meu nome estará para sempre. Então o nome do Criador está contido na cidade, que nós conhecemos como Jerusalém. Uma outra questão é que no hebraico só existe consoantes, não existe vogal, mas essas consoantes são consoantes vocálicas. Uma outra questão é, no hebraico não existe o J, nem no grego também não. E todos os nomes nas escrituras que começam com a letra G ou J, eles são nomes adulterados, corrompidos, porque não existe o J. Tipo o nome Jerusalém. O nome da cidade não é Jerusalém, porque não existe o J. O nome do profeta Jeremias, ele diz, o profeta Jeremias, ele mesmo diz que achando as tuas palavras, logo eu comi, ó Criador Todo-Poderoso, porque pelo teu nome sou chamado. Jeremias diz isso. Irmãos, também aqui no livro do profeta Daniel, eu vou ser rápido para não ganhar muito tempo, mas você pode ver, pesquisar nos textos, pode deixar o seu comentário, as suas dúvidas, as suas perguntas. No livro do profeta Daniel,
Daniel capítulo 9. Daniel 9, versos 18 e 19. Diz, ó: Inclina os teus ouvidos ao meu Criador e escuta. Abre os teus olhos e vê nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. E não em razão de nossas obras justas, que punhamos diante de ti nossas súplicas, mas em razão de muitas misericórdias. Ouve, ó Iau, Criador, ouve-nos, perdoa-nos, porque a tua cidade e o teu povo é chamado pelo teu nome. Daniel capítulo 9, versos 18 e 19, ali diz que a cidade e o povo levam o nome do Criador. Certo, meus irmãos? Aqui no livro de João, o Imessou e Alxanã, capítulo 17, o próprio Salvador, né? João, capítulo 17, João 17, irmãos. João 17, João 17, verso 6. João 17, verso 6 diz: Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me destes. Então o próprio Salvador está dizendo: manifestei o teu nome. Ele também diz: eu vim em nome de meu Pai. Vamos para mais alguns contextos, meu irmão. No livro de Apocalipse, Revelação, no capítulo 14, verso 1, ali diz que os 144 mil, eles vão levar na fronte o nome do Pai e o nome do Filho escrito. Certo? Vamos para mais textos. Aqui no Salmos 91, 14, vamos um pouquinho de cada texto, né? Salmos 91, verso 14. Diz assim, ó, Salmos 91, verso 14. Porque a mim se apegou, eu o livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Então as escrituras diz, né? O salmista Davi, ele diz. Então, meus irmãos, de acordo com as escrituras sagradas, o Pai, ele tem um nome. No livro de Êxodo, no capítulo 23, no capítulo 23 do livro de Êxodo, versos 20 e 21, o Criador fala para Moisés que ele enviaria um anjo, e nesse anjo estaria o seu nome, para que Moisés, o povo, não se rebelasse contra este anjo. Então, as escrituras é clara em dizer isso. No livro de Números, capítulo 6, nos versos 27, eu vou ler esse texto. Livro de Números, número 6, versos 27. Número 6, 27 diz: Porão assim o meu nome sobre os israelitas, e eu vos abençoarei. Se você vê o nome do primeiro-ministro de Israel, o Benjamim Netanyahu, lá em Israel, meus irmãos, não contém sinais massoréticos. Mas o que é sinais massoréticos, irmão? Sinais massoréticos são aqueles pontos que vai dos lados e embaixo das consoantes hebraicas do nome do Criador. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. YHWH. Iau. O Y é o I, Y. O H é o A. O W é um U e um H no final. Iau. Dos exércitos. No livro de Safonias, ali diz também que o Criador será rei sobre toda a terra, e um será o seu nome. Irmãos, o Criador, ele tem um único nome. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12, se eu não me falha a memória, ele diz que há um único nome para a nossa salvação. Certo? Então, o Criador, ele tem um nome, um único nome,
no qual está contido sobre o seu povo, sobre a sua cidade, né? E lá em Israel, irmãos, nas placas de assinalizações, nos lugares onde estão as letras, os nomes hebraicos, não existem sinais ou pontuação maçoretas. Os sinais maçoréticos, você cria vários nomes. Você chega à pronúncia de vários nomes. Um fato é, não existe no hebraico, nas letras hebraicas, no escrito hebraico, sinais maçoréticos e também não existe a letra G, o J. Os sinais maçoréticos, eles foram criados por uma família de judeus maçoretas bem depois dos apóstolos. Que esse entendimento, irmão, possa chegar ao seu coração e à sua mente e você possa abrir a mente e o coração para que o Criador, o Todo-Poderoso, Ele te abençoe, meu irmão. Ele cria em você um coração puro, um coração reto. E que o Criador ele tem um nome. Para finalizar, eu vou finalizar com o texto do profeta Jeremias, que está no Jeremias, capítulo 15, verso 16. Jeremias, capítulo 15, verso 16, que diz assim: Jeremias 15, 16. Quando se apresentavam palavras tuas, as devorarás. Tuas palavras eram para mim contentamento e alegria de meu coração, pois teu nome era invocado sobre mim, Iau dos exércitos. Então, em outra tradução diz, pelo teu nome sou chamado. Essa Bíblia é a tradução de Jerusalém, né, que aqui contém o nome que diz que é Iavé. E aqui também diz que o nome é Ialro, nessa tradução aqui. Mas aqui também no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 7, quando o Criador fala com Abraão aqui, ó, ele diz El Shaddai. Quando o Criador aparece a Abraão, ele disse, eu sou El Shaddai. Mas nós não sabemos que o El vem de Baal. El é o pai de Baal. Então, meus irmãos, que o Criador abençoe a vida de todos nós, para que possamos compreender a sua palavra, suas escrituras, e que essa mensagem chegue ao seu coração, ao meu coração, né? E que possamos compreendê-la e entendê-la, que o Criador ele tem um único nome, que esse nome está contido na cidade, está no povo, está nos profetas, e não hebraico não existe pontos maçoréticos, pois os próprios judeus, né, a família dos maçoretas, eles criaram esses maçoretas, dizendo eles que não era para não perder a pronúncia do nome do Criador. Entendeu? Para você ver que o próprio Yahshua, quando ele veio, ele não usou sinais maçoréticos, né? E não existe nem em lugar nenhum. A paz, uma boa noite para todos, em nome de Yahshua Mashiach, Aminal.